Dos muitos mistérios envolvendo o universo da Peppa Pig, um dos maiores segredos é sobre o pai da Suzy Ovelha, que tá desaparecido. Você conhece a origem e o possível local onde ele está sendo mantido preso? Uma das teorias mais sombrias sobre o pai da Suzy fala sobre a possibilidade dele estar preso por ter feito alguma coisa errada. Ele pode ser um pirata. Existem alguns personagens da série que utilizam um símbolo de uma âncora de navio na roupa. Eles são o Vovô Pig, o Vovô Coelho, o Capitão Cão e, curiosamente, a Suzy. No episódio O Futuro, a gente viu a amiga da Peppa utilizar um pijama que tinha o símbolo de uma âncora bem no centro. Mas isso faz algum sentido? No mundo da Peppa, os personagens que utilizam o símbolo de uma âncora têm alguma relação com o mar. Os outros que estão na lista são todos marinheiros. Mas a Suzy não. Será que isso é uma pista de que, na verdade, o Senhor Ovelha está preso em algum lugar e que a Suzy utiliza o símbolo de âncora porque aquele pijama tem alguma coisa a ver com seu pai? A resposta para isso e muito mais você vai ver aqui e agora. Tá começando mais um Teen Videos. Todo o mistério envolvendo o pai da Suzy começou quando a vovó Ovelha foi morar com a neta. Lá a gente descobre que somente 3 pessoas viviam naquela casa: a mãe, a filha e a avó. No episódio em que a Suzy vai se mudar para longe, tem uma cena muito triste. Acontece quando a senhora Ovelha perde a chance do seu novo emprego. E por mais que todos tenham ficado felizes em não saírem da cidade, a mãe da Suzy estava triste. Ela não queria mais viver naquela cidade, e o motivo provavelmente é porque ela desejava apagar as memórias do seu marido, que não tá mais vivo. Você deve se lembrar que no episódio de Dia dos Pais, toda a história foca no papai e na família Pig. O motivo é muito simples. O desenho não quis mostrar o que estava acontecendo na casa da Suzy. Tudo isso porque a família dela estava triste. O pai dela não tá mais vivo, e a ovelhinha nunca fala dele porque isso é um assunto muito sensível, que toda a sua família ainda não superou. É por isso que ela tem o sonho de ser uma enfermeira. Ela diz isso no episódio Quando Eu Crescer, e também em O Futuro. Esse desejo é porque ela gostaria de cuidar do pai, mas não teve a chance de fazer isso. E infelizmente o tempo passou e agora já é tarde demais. Uma das teorias mais leves sobre o pai da Suzy é que ele nunca foi casado com a senhora Ovelha. No passado ele foi o namorado da mãe da Suzy, mas os dois não estão mais juntos. A gente sabe disso porque no episódio em que a vovó Ovelha vai morar com a filha e com a neta, existem algumas cenas na casa da Suzy. E é muito estranho que não exista nenhuma foto do Senhor Ovelha nas paredes. Se o pai da Suzy fosse divorciado da mãe da ovelhinha, então a amiga da Peppa poderia visitá-lo em algum momento, correto? Mas isso não acontece. A outra possibilidade é que ele não tá mais vivo. E se isso for verdade, deveria existir pelo menos uma foto dele na casa da ovelhinha. Mas isso também não aparece em nenhum episódio. A única solução é imaginar que a Suzy nunca conheceu o próprio pai. Por isso ela nunca fala dele. E também não tem nenhuma imagem do personagem. No passado, a senhora Ovelha teve um namorado. Os dois ficaram juntos por algum tempo. E a mãe da Suzy resolveu criar a filha sozinha. Talvez porque o namorado não fosse uma boa pessoa. Mas a verdade sobre isso a série ainda vai responder. O que você acha dessa teoria? Outra teoria que tem a maior chance de ser verdade é que a senhora Ovelha nunca teve um marido e nem mesmo um namorado. E que talvez ela não saiba quem é o pai da ovelhinha. Como a gente já explicou, a Suzy não tem nenhuma imagem do pai e nunca fala dele. O que não faz o menor sentido, a não ser que a família não saiba quem ele é. Existem muitas mães que escolhem ter filhos criados em laboratórios, até mesmo no mundo real. Essa teoria fala que a senhorita Ovelha foi até o médico e pediu para ficar grávida. Nesses casos, o pai é na verdade um rapaz que fez uma doação para o hospital, entregando para os médicos tudo o que eles precisam para gerar uma criança. Isso pode muito bem ser a verdade. A senhora Ovelha não tem nenhuma imagem do pai da sua filha, porque quando o bebê é feito em laboratório, o rapaz que fez a doação de DNA faz isso em segredo. A Suzy pode nunca conhecer o seu pai, e isso é triste demais. Quem sabe algum dia ele aparece na série em algum episódio especial sobre o Dia dos Pais. Você tem muitas fotos com os seus pais e a sua família? Comenta a hashtag foto pra gente se conhecer. A maior teoria sobre a Suzy é a possibilidade dela ser um clone e que por isso ela não tem um pai. Vamos pensar nisso direito, porque talvez tenha muita coisa para falar sobre esse assunto. Ovelhas do gênero masculino, ou seja, carneiros, nunca foram vistos na série.
nem mesmo quando a família Pig viajou para cidades grandes como Londres, Nova York e Paris. A família da Suzy só tem ovelhas do gênero feminino: a vovó, a mamãe, a própria Suzy e a prima Charlotte. Mas se não existem carneiros na série, então de onde vieram as ovelhas? A resposta tá muito clara: todos são clones. No mundo real, as ovelhas já foram clonadas. A mais famosa de todas foi a Dolly, que curiosamente veio da Escócia, que fica na mesma ilha onde está o país da Inglaterra e onde se passa a série da Peppa. E por que a Suzy existe? Provavelmente as ovelhas são utilizadas no mundo da Peppa para vender lã. Esse tipo de material é muito importante no planeta inteiro e por isso a gente precisa de muitas ovelhas. Lembra que a gente falou do pijama da Suzy com um símbolo de âncora de navio? Esse símbolo serve como prova de que o cientista por trás da clonagem da Suzy e de toda a sua família é o Vovô Coelho. Vamos lembrar que esse personagem tem mais de 100 anos e ele é um gênio. A família dos coelhos tem muitas lojas espalhadas pelo planeta. E se eles possuírem uma fonte infinita de ovelhas para vender lã? Isso seria muito bom para os negócios. E se na verdade o Senhor Ovelha for um grande espião? Acredite, isso pode ser real. Como você sabe, Peppa Pig é um desenho que se passa na Inglaterra e muito da série mostra a cultura daquele país. Um exemplo é a torta de abóbora, que eles fazem no jantar de ação de graças para tia Dot, ou o fato dos carros terem o volante do lado esquerdo. Mas tem uma coisa que falta aparecer de referência no mundo da Peppa. Com certeza você já ouviu falar dos filmes do maior espião do mundo, o 007. Suzy não conhece o próprio pai, nunca fala dele, não tem nenhuma imagem desse personagem e nenhum carneiro jamais apareceu na série. Ou seja, é um grande mistério a verdadeira origem da Suzy. Por isso é mais do que comum pensar que existe um segredo por trás de tudo isso. Vamos lembrar que ovelhas são animais que vivem juntas em grupos grandes, todas seguindo as ordens de um pastor que comanda tudo. Os carneiros do mundo da Peppa podem fazer parte de algum exército invisível que está seguindo as ordens da rainha. O pai da Suzy seria um personagem que está sempre escondido, agindo nas sombras para proteger não só a família, mas também o mundo todo. E se na verdade o pai da Suzy for alguém que sempre esteve ali, mas que ninguém nunca ouviu porque ele é o narrador da série? Vamos pensar nisso com calma. A Suzy é a única personagem em toda a história que tem um amigo imaginário que somente ela escuta: o Léo. Todos os outros amigos da ovelha pensam que ela é estranha por causa disso e que ela está inventando o amigo invisível. Mas e se for o contrário? E se o Léo de fato for um personagem que somente a Suzy escuta? Se o pai da Suzy for alguém que consegue conversar com a filha o tempo todo, então talvez ele seja o narrador da série. Ele acompanha a vida de todas as pessoas da cidade, e em especial da Peppa e da sua filha, que sempre estão brincando juntas. Mas como isso acontece? A primeira possibilidade é que ele não esteja mais vivo e que por isso tem o poder de assistir a tudo como um fantasma. A segunda é que esse personagem é mesmo um grande espião da rainha, assistindo como todos estão vivendo na cidade da Peppa. A terceira teoria é que ele não está mais casado com a mãe da Suzy e que por isso a senhora ovelha tem a guarda total da filha. Ele observa a Suzy e seus amigos de longe porque quer ver a filha crescer. No episódio O Futuro, a gente descobre que a Suzy quer ser uma enfermeira ou médica, tanto que a ovelhinha fez um desenho dela mesma utilizando um uniforme de enfermeira e pendurou na parede do quarto. Ou seja, ela sabe que o pai tá doente, por isso esse personagem nunca apareceu, porque ele tá internado no hospital, mas do outro lado do mundo. Também é por isso que a senhora ovelha queria se mudar, para ficar ao lado dele. Nesse mesmo episódio, a Suzy diz que gostaria de pilotar aviões, ou seja, ela quer viajar para algum lugar sendo uma enfermeira ou médica. É óbvio que isso significa que a Suzy quer muito ajudar a cuidar do pai doente. Será que é por isso que não existem carneiros na série? Estão todos doentes em algum lugar? Você não precisa pilotar aviões para fazer uma viagem para o mundo da fantasia. É só se inscrever no canal e ativar o sininho. E se na verdade a gente já viu o pai da Suzy? Ele é o Sr. Bode, aquele personagem que mora na Itália com a filha Gabriela. Ele trabalha na casa de férias da Itália. Mas espera, ele é um bode, não um carneiro. Sim, a união desses animais é possível. E sim, eles podem ter filhotes. O Sr. Bode é um pai solteiro, ou seja, ele pode muito bem ser o pai da Suzy. E na verdade, a ovelhinha pode ter uma irmã que é uma cabra, e que quando o casal se separou, cada um ficou com uma filha.
Já pensou como a união deles no futuro pode ser legal? E se o pai da Suzy for, na verdade, um senhor ovelha muito rico, que tá do outro lado do mundo gastando todo o dinheiro? Existem algumas provas que podem ajudar essa teoria. Primeiro, a senhora ovelha, quando ia embora da cidade, ficou muito triste por ter perdido o emprego, porque ela sempre quis trabalhar. Mas e se na verdade ela nunca precisou? Porque o pai da Suzy paga todas as contas. Uma prova disso é o presente que ela comprou para a filha. Aquele frisbee super caro, com luzes e que toca música. É uma prova de que a ovelhinha tem tudo do bom e do melhor. Se a mãe da Suzy não trabalha, então alguém paga as contas. Só pode ser o senhor ovelha, que tem muito dinheiro. Agora vamos falar da possibilidade mais realista. Os pais da Suzy só são separados. Ele deve morar em outra cidade e a Suzy pode visitá-lo às vezes. Talvez o lugar para onde a senhora ovelha iria morar seja a mesma onde ele mora, e por isso ela queria ficar mais perto do ex-companheiro, para ele ajudar a criar a filha. Tudo isso é bem mais possível que as teorias malucas que os fãs de Peppa Pig criam na internet, você não acha? O que a gente acha é que você pode continuar aqui com a gente para sempre. Por isso separamos mais 2 conteúdos para todo mundo se divertir. A gente se vê no próximo vídeo. Até logo!